O que te motivou a começar nessa trajetória da Galeria Casa Pedra Branca? Bom, eu cheguei aqui em Floresta para morar aqui em 2017. Na verdade, eu sou florestano, nasci aqui em Floresta, depois fui estudar em Recife, depois passei muito tempo em São Paulo e no ano de 2017 eu resolvi voltar a morar em Floresta. Quando cheguei aqui, encontrei esse espaço da galeria, né? A gente veio já trabalhar aqui, na verdade a gente veio para fazer um trabalho de design. A gente criou um banco estilizado, um banco de couro de bode com madeira de algaroba e começamos a comercializar esse banco, né? No final de 2017, a gente parou esse trabalho e eu tive a ideia de começar a galeria para fazer um teste, né? Aí chamei meu irmão, que chama Ourinho Goiana, e, é, e ele é um artista, um desenhista, e ele trouxe 9 desenhos. E a gente vendeu 8 na primeira noite, na primeira abertura, né? Isso já me surpreendeu. Então, a receptividade que as pessoas tiveram, né? Então, a partir daí, dessa primeira experiência em 2017, já ficou aquela vontade de repetir em 2018, quando a gente fez a exposição Salve Vaqueiro, que foi uma exposição onde contava com 4 artistas, todos florestanos, né? Então, a partir daí, a galeria começou a tomar impulso, né? Então, a gente começou a conversar mais, começamos a assumir que a galeria existia, né? Até em junho de 2019 veio o primeiro artista reconhecido, um artista já estabelecido no mercado de arte, que se chama Marcelo Silveira. E ele veio expor aqui em junho de 2019. Então, eu estou contando essa trajetória toda porque só a partir da exposição de Marcelo Silveira é que se apareceu, que se formou um propósito para a galeria existir, que é trazer artistas consagrados, trazer artistas que são reconhecidos pela crítica e pelo mercado de arte também, para o público de Floresta assistir. Então essa é a ideia central da galeria, né? Então muitas vezes as pessoas até me questionam, por que você não faz exposição de pessoas aqui de Floresta? Eu acho uma ideia interessante, mas eu acho mais interessante trazer um artista como Marcelo Silveira, como Carlos Melo, como Gilvan Barreto, que já vieram, são artistas estabelecidos no mercado brasileiro, na crítica brasileira, e dar oportunidade para toda a população de Floresta conhecer o trabalho deles. Então isso é o que move a Galeria Casa Pedra Branca. Certo. Qual o significado do nome Galeria Casa Pedra Branca? Então, eu resolvi colocar Casa Pedra Branca pelo seguinte, nesse sítio histórico aqui de Floresta, essa praça Antônio Ferraz, né? Ela, no século XIX, início do século XX, as pessoas que eram os proprietários dessas casas, eles não moravam nessas casas. Eles moravam nas fazendas, na ribeira do Riacho do Navio, no Pajeú, na Serra do Arapuá, né? Então, eles vinham para aqui, para a floresta, eventualmente, geralmente em épocas de festa, né? Ou quando vinham comercializar, ou participar de uma feira, alguma coisa assim. E essas casas, por exemplo, nessa casa aqui ficava as pessoas ligadas à fazenda Pedra Branca, como existia a fazenda Navio, né? Então existe a casa do navio, como existia a fazenda Fortuna, existe a casa da Fortuna ali atrás do lado da catedral, que é conhecida como Casa da Fortuna, né? E várias outras. Então, sabendo que isso era uma tradição de floresta e é uma curiosidade, né? Eu resolvi assumir isso como o nome da galeria. Qual o propósito da Galeria Casa Pedra Branca? Bom, eu falei na primeira resposta, né, sobre a ideia de trazer artistas consagrados para a população de Floresta poder vê-los, ver o trabalho dele, né? Mas, a partir de um certo momento, eu também senti necessidade de fazer um chamamento, assim, dos artistas de Floresta, né?
E aí, por um certo momento, também a gente inverteu as prioridades. Então, ao invés de ser os artistas de fora, passaram a ser os artistas daqui, né? E quando eu chamei os primeiros artistas, eu percebi que eles tinham muito potencial, tinham muito interesse em desenvolver as capacidades, as habilidades deles, né? Mas também tinha era muito, vamos dizer, reduzido o repertório, o conhecimento, né, visual da maioria deles, né? Lógico, isso é natural porque eram todos muito jovens, a maioria deles, né? Então aí a gente propôs fazer uma ativação artística. Você vê que eu tô respondendo a sua pergunta sobre o propósito, né? Contando o percurso da galeria, né? Então, num primeiro momento, foi trazer artistas de fora, e nesse momento que eu estou falando agora, é desenvolver as capacidades dos artistas florestanos, e, para tanto, a gente fez reuniões onde se debatiam temas sobre artes, sobre exposições, sobre mercado, sobre técnicas, né? A gente fazia reuniões aqui na galeria, e também trouxemos teóricos que vieram de Recife para dar palestras. Então isso foi muito enriquecedor, porque a gente trouxe 3 teóricos. Um veio falar sobre arte contemporânea, o que é arte contemporânea, como ela se desenvolveu e como é a produção atual da arte contemporânea. Isso foi uma palestra. Noutra palestra, uma teórica comentou questões de gênero na arte contemporânea. Então ela falou sobre feminismo, sobre a posição das mulheres dentro da arte, os protestos, as coisas, os questionamentos todos. E um outro artista, já também bastante conhecido, que se chama Zé Paulo, veio e falou para os artistas sobre a trajetória artística dele. Então, pessoas muito jovens, 17, 18 anos, né, vendo um cara que tem 50 e alguma coisa, né, contando como foi desde o começo dele até por tudo que ele passou até se tornar um cara que vive de arte, né? Então isso também foi um outro momento da galeria, né? Então agora, se eu for dizer, você vê que o propósito da galeria, ele é cambiante, ele muda, ele vai mudando, ele vai tem um momento que você tem que estar sintonizado com o que está em torno, né? Com o que você pode alcançar também, né? E agora, nesse momento que houve essa mudança de governo entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, né? O governo Lula vai fazer muita ação nessa área de cultura, né? Então, agora a gente está se direcionando para se tornar cada vez mais um espaço institucional, que é diferente de uma galeria comercial. Uma galeria comercial, ela vive de vender os quadros, né? Então a gente faria uma exposição aqui e venderia os quadros e era isso, né? Como o espaço institucional não é assim. O espaço institucional você vive vamos dizer, de editais, né? As exposições, elas estreiam e já estão pagas, já estão resolvidas, entendeu? Isso, porque isso é o meu, vamos dizer, é o que eu almejo. Porque isso dá muita liberdade de você trazer o que você quiser, entendeu? Porque você não precisa pensar se vai agradar um público ou não. E se você lembrar do que eu falei no começo da nossa conversa, eu dizia que a ideia era trazer artistas que as pessoas de Floresta geralmente não teriam oportunidade de vê-los, né? E num espaço institucional a gente consegue trazer não só esse tipo de artista, como com temas, né, que são completamente desvinculados de qualquer lógica do produto, da venda, entendeu? Da coisa, que é uma coisa que, nesse tempo que a gente vive esse tempo de consumismo que a gente vive, né, quando você se liberta disso, é muito bom você trabalhar assim. Porque você não está mais preso a nada, você começa a fazer as suas propostas artísticas, fazer as suas provocações, né? Na nossa última montagem aqui, a gente fez uma performance. Uma performance é uma forma de arte onde um artista interpreta, onde o artista quebra
ele quebra a lógica do tempo durante 15 minutos. Entendeu? E isso é uma forma muito provocativa, porque as pessoas saem de casa e elas vão ver algo que elas não estão nem preparadas para ver aquilo. Entendeu? Então, isso daí é o nosso objetivo. É ir sempre mudando, sempre buscando estar cada vez mais livre, para trazer coisas cada vez mais livres, cada vez mais provocativas também, né? Que é aquela coisa de você trazer algo de realmente novo para dentro da cidade, para a experiência das pessoas. É mais ou menos isso. Como o senhor espera ser reconhecido no futuro com a Galeria Casa Pedra Branca? Essa pergunta é interessante porque você faz uma pergunta assim, pessoal, né? Como eu espero ser reconhecido, né? Através da galeria, né? Bom, eu penso muito assim, se no futuro alguém, pode ser algum de vocês aqui, lembrar desse dia que a gente conversou aqui, de um quadro que você viu aqui na galeria, de um insight que você teve, de uma coisa, nossa, pode ser assim, esse jardim posso fazer na casa da minha avó, entendeu? Para mim, se algum de vocês tiver essa lembrança, já valeu a pena. Tudo isso. Certo? E é basicamente isso. As coisas são simples, mas a gente deve ser sempre muito presente no momento. Por exemplo, esse momento aqui dessa entrevista, né? Estamos aqui todos juntos, vocês estão concentrados, eu estou concentrado, entendeu? Eu acho que as coisas... Eu sou florestano e eu voltei à floresta depois de 18 anos em São Paulo, depois de muitos anos em Recife, 15, 20 anos em Recife, né? E acho que às vezes as coisas aqui em floresta estão muito desligadas, as pessoas parecem que não têm mais seriedade em nada que fazem, entendeu? E eu não estou fazendo crítica, né? Mas um aviso para vocês que são tão jovens, para vocês se concentrarem em algo, se concentrarem de verdade, entendeu? Naquilo, seja no estudo, seja na lealdade com os amigos, seja dentro da família, seja com a busca pelo conhecimento, que é muito importante, entendeu? Porque eu sei o que é você nascer no sertão, no interior de Pernambuco, coisa. A gente já nasce com uma desvantagem muito grande em relação a quem nasce na capital, quem nasce no sudeste de tudo, né? Mas eu acho que o conhecimento, né? O processo de você adquirir cultura, adquirir conhecimento, vai igualando todo mundo, entendeu? E muitas vezes nós aqui, não é uma questão de competição, não estou estimulando isso, mas muitas vezes nós superamos os que nasceram em São Paulo, os que nasceram no Recife, entendeu? Que por falta dessa vontade de crescer, vão se tornando pessoas menos interessantes, entendeu? Aí a gente aqui de Floresta, se a gente souber se nutrir de cultura e de conhecimento, a nossa origem fica mais interessante ainda quando a gente surpreende eles sendo uma pessoa culta. Tá entendendo? Então parece que é como se eles não esperassem que a gente pudesse, né, conhecer a arte do mundo todo, conhecer as teorias, conhecer os historiadores, os filósofos, os fatos importantes do mundo, né? Então quando a gente conhece, é um jeito que eu percebo. Isso eu estou fazendo um comentário muito particular da minha experiência pessoal, entendeu? Quando você demonstra isso para eles, você conquista as pessoas. Não só lá no Sudeste, como em qualquer lugar, né? Então eu acho que a galeria e a minha experiência aqui em Floresta, a minha volta, faz 6 anos que eu voltei aqui, né? Hoje em dia, me faz muito bem estar aqui. Eu gosto da cidade mais tranquila, eu cansei de poluição, cansei de barulho e de trânsito, não gosto, né? E eu acho que a minha ideia é fazer a minha estadia aqui ser benéfica e ser boa, trazer um pouco de tudo que eu vivi lá fora para a juventude aqui de Floresta. Acho que a ideia é mais ou menos essa, certo?